Qual é a temática de hoje? Pé na bunda. Sabe aquele chute bem dado que você já deu em alguém ou que você já recebeu? Nem te conto. 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 É curioso a gente falar sobre isso porque o pé na bunda nos leva para dois lugares. Ou ficar no chão, se lamentando, ou seguir em frente. E como ficar no chão não é a nossa opção, né, minha amiga? Ah, isso não é mesmo. A gente tem mais a ideia de trazer essa opção para vocês também. É curioso a gente falar sobre isso, porque na verdade, né, Cris, quando que acontece o pé na bunda, né? Acontece naquele ato ou são vários outros anteriores que nos levam a crer que a gente realmente está nessa condição? Ah, com certeza esse negócio não começa na hora que o cara chega para você, eu não quero mais nada contigo, né? Chega do trabalho, você tá lá esperando ele, até de repente, até com uma certa vontade de fazer umas graças. Aí o cara chega, tá com o telefone, entra dentro do banheiro, fica lá no banheiro, sei lá, fazendo o quê, né? Você já tá com a cabeça pensando em outra coisa, vai achar que ele também tá fazendo lá no banheiro. Mas enfim, aí o cara sai de lá com pijama, daquele que você detesta, que você já quis jogar fora um monte de vezes, senta, mal come, engole a comida que você fez, não fala nada, não fala contigo, pega o telefone e vai embora. Aí ele faz isso hoje, amanhã ele faz de novo. Seu relacionamento está indo embora. E você não está vendo. São sintomas, né? Você São sente literalmente um fantasma. E sabe o que é o pior disso? Quando você se olha no espelho, você também não se vê. Quando a gente se sujeita a essa condição, a validação é sempre vem de fora. O não olhar dele passa a ser o não olhar que você se faz. Sabe qual a segunda fase disso? Vou procurar em mim o que eu estou fazendo de errado. Porque eu estou assumindo algumas coisas que às vezes nem são meus. E o problema está lá. E o cara continua chegando em casa, pegando o celular e se isolando. É você se sentir inadequado na relação, quando você quer conversar e você não é bom bastante de segunda fala do outro. Né? Quando você não tem essa interesse no diálogo. Quando a sua vontade não é vista com bons olhos. Tudo que parte de você é algo como se não tivesse importância. Quantas vezes a gente entra nesse jogo sem perceber? Quantas vezes somos nós que estamos começando a estar de saco cheio do cara que está ali, e aí a cabeça já foi não sei aonde, já voltou. A mulher começa a se interessar por assuntos que não dizem nada com o casamento. Começa a querer fazer atividades que não estão relacionadas ao mundo dela. Muitas vezes ela se fecha, ela se cala, está agressiva, está de saco cheio. E como está cega a si mesmo, como não se percebe, vai impulsionando o outro para sair de casa. É também eu fazer com que o cara me dê um pé na bunda. É um movimento inconsciente. Porque isso é um movimento inconsciente. Porque às vezes quando a gente está no... Sabe quando a gente fica naquela situação de que a gente é sempre a vítima? A gente é sempre aquela que está levando. Não sou eu que fiz, foi ele que quis. E a gente nunca é responsável. Como é tão bom quanto o outro é que é responsável pelo que eu estou sentindo. Porque se der merda, é ele que está fazendo, não sou eu. Se der errado, é ele que vai carregar. É uma via de mão dupla. Sim. São os dois lados sempre. Não existe vítima e não existe algoz. Na verdade, existem envolvidos. Pessoas que se envolvem e são responsáveis pela construção e manutenção dessa relação. É claro que quem é vítima tem um ganho secundário. Vítima, entre aspas, né? Aquela que se sente com o pé na bunda, se tem o seu ganho, né? Secundário, como a gente fala. Como também quem dá o pé na bunda se sente na vontade de eu que dei o pé na bunda. Então, são ressonâncias ali. Que é a questão da vaidade e do orgulho. É muito mais gostoso eu achar que fui eu que dei o pé na bunda de alguém. Relacionamento é algo que a gente vai trocando o tempo inteiro, como você está colocando. É uma construção. É uma construção. E uma manutenção diária. Né? E que precisa de um grande alicerce, né? Nenhuma construção tem base sem um bom alicerce. E o que seriam esses alicerces? Eu acho que a parte primordial de uma relação é o respeito, sabe? Eu sempre falo que quando a falta de respeito entra por uma porta, o amor sai pela janela. A pessoa falou que me deu chute na bunda, como assim? Foi eu que terminei? E você falou, não, você realmente levou um chute na bunda. E eu realmente refleti sobre isso. Cara, faz todo sentido. Eu não levei um, foram vários, não é verdade? Foram vários por quê? Na ausência, na traição, na falta de diálogo, na falta de tesão. Tudo é um chute na bunda. Só que eu não me coloco como vítima. Eu me vejo realmente nesse contexto como responsável, né?
Quando que o cara casado dá um perdido? Estamos sofrendo disso, mas tem um bocado de homem que passa por Com isso. certeza. Isso é inerente ao sujeito. É. Depende de... Né? Você já passou por isso? Foram momentos tensos. Hoje ela que me acompanha. Né? Como que é o dele? Carol, vou te acompanhar. Manu, de sobrevivência. Passa o bizu pra gente. Pensar em sobrevivência é fundamental diante de não estar vivendo a vida que você deseja, né? E aí um dos sintomas é a gente não se enxergar naquela... Eu digo que a pior solidão é a solidão a dois. É aquela que a pessoa não te olha, é aquela que você faz e é desvalidada, é aquela que você... Isso tudo são sintomas. E como que a gente sai desse contexto? É justamente fazendo um caminho de retorno. É justamente a gente olhando e falando, é isso mesmo que eu quero viver? É isso mesmo que está dentro do contexto da vida que eu almejo daqui para frente? Quando a dor ela é insuportável, não tem outro caminho que não seja tratar dessa dor, né? É muito comum, né, que quando a gente se surpreende, por exemplo, quando eu tive um pé na bunda de um relacionamento que para mim era muito significativo, e a primeira coisa que a gente faz é querer bater na gente. A gente fica com raiva da gente. Porque foi burra, porque foi cega, porque não viu as coisas. Então, é quase que imediato. Eu me vi alguns momentos nessa confusão de o que tinha acontecido e por que eu não tinha visto. Eu tomei, felizmente, um outro caminho. Primeiro, eu permiti a mim mesma sentir o luto, sentir a dor. Então, eu acho que essa é a primeira coisa. Como é que você lida com isso? Isso é muito pessoal. Por exemplo, bebe demais, sai a caça de tudo quanto é pessoa, tem uma fila de homem, vai ligar para todos eles, enche a cara de sorvete, engorda, não se cuida, não se pinta. Essa é uma trajetória que eu acho que é o bater na gente. Me vi nessa situação, estou aqui, aconteceu, estou sofrida, estou machucada, estou desarmada, estou sem chão, estou sem saber o que faço. Quando a gente olha isso tudo, a gente já deu o primeiro passo. E depois a gente dá um tempo pra gente. É o caminho de retorno. Se presentear. E a ideia aqui é justamente compartilhar essas sugestões para que a gente crie forças para seguir em frente. Porque a dor é nata e inerente a todos. Mas como cada um vai curar essa ferida... Você vai pro Facebook e você arruma um perfil falso para entrar no perfil do cara para saber o que ele está falando e começa a entrar em contato com os colegas para saber... Stalkeando, né? Que isso para mim é uma perseguição. Você está preso naquilo ali. A questão não é o outro, é você. O que é a sua vida? A sua vida é perseguir o ex. Aí o ex começa a aparecer com uma namorada, aí você não dorme. Pelo menos no início, não tem filho, corta, cada um na sua. Segunda dica do Manu de sobrevivência. Mudar o foco. Primeiro, eu seguiria o que a Cris falou do luto. O luto ele tem que ser vivido. A gente pode viver de duas formas. Ou cheio de fugas, saindo, bebendo, pegando geral, distraindo, não querendo saber de nada. Isso são fugas que, na verdade, uma hora o luto vai chegar. E aí, quando o luto chega, ele chega muito mais intenso. Uma hora o luto vai ter que ser vivido. Transponha essa realidade e viva novas experiências. Enquanto você não passa por esse luto, você também não está pronto para viver uma possível relação saudável. Então, o luto ele tem que ser vivido e após o luto, ou no processo dele, mudar o foco. Olhar para você e falar quem é a Manuela, eu no meu caso, né? Quem é a Manuela na fila do pão? O que a Manuela gosta? Quando a gente fica muito tempo com uma pessoa ou num contexto familiar onde a gente vive muito para o outro, a gente perde um pouco essa referência do que gostamos, do que somos, das nossas preferências. Até como uma identidade mesmo maternal que a gente tem, é inerente à mulher, né? Tanto é que quando ela é criança, ela ganha uma boneca. O homem ganha um carro. O que é isso no simbolismo? A menina cuida da boneca, a menina cuida do filho, a menina já cresceu para cuidar. E o homem? Para ganhar o mundo. A mulher ela já tem por natureza já aprender a cuidar, a olhar, a nutrir. Mas e se cuidar? E se nutrir? E se valorizar? Eu acho que essa oportunidade desse ninho vazio é justamente o convite para que você volte para si. Esse seria o maior legado nosso nesse momento de luto. É o viver o luto, mudar o foco. Tem alguma coisa que você diria de diferente para os rapazes que estão passando essa mesma fase do pé na bunda? Eu acho muito importante os homens poderem sentir o que eles estão sentindo. A nossa cultura ela trouxe uma exigência muito, muito difícil para os homens, que eles não podem chorar, que eles não podem sentir, isso não é do homem, isso é muito pesado.
O homem sente tanto quanto. Só que a mulher pode falar sobre isso. Eu não conheço nenhum canal onde o homem fale das suas dores. Roda de conversa, você vê vários rodas de conversa feminina, rede de apoio feminino. E os homens? Cadê esses homens que também sentem? Por que a gente vê tanto a energia masculina e a feminina doentes? Porque os homens ficam com receio de sentir aquilo que é nosso, é genuíno. Sentir a dor. O homem, ele não pode sentir a dor do luto. Ele tem que sair para as bordas, pegar geral, beber todas, porque isso é coisa de homem. Existe possibilidade de trabalhar o perdão depois de perdido, de sumiço, de pé na bunda, do ficante, do namorado, de quem mora junto, do casado? Pode existir perdão também? Ou como é que funciona o perdão dentro de cada um desses níveis? Do nível de menor comprometimento a um nível de comprometimento que pode durar a vida, a existência desse casal. Mas a gente hoje, a gente vive as nossas escolhas. Por que eu estou falando isso? Na época das nossas avós, elas não tinham essas escolhas. Não tinha mesmo. Hoje a gente vive numa sociedade em que a mulher escolhe. A gente não perdoa o outro, a gente perdoa a gente. Porque a gente percebe, mesmo que seja no átimo, né, de que, na verdade, houve uma participação nossa naquilo. Nós estávamos lá. Existe a vaidade, existe o orgulho. Isso impede muito que a gente se perdoe, que a gente olhe para a gente e diga, eu era inocente. Eu passei por isso porque eu estava inocente nisso. E está tudo bem. Sabe? Eu passei por isso porque eu vi de uma situação em que eu era cega para algumas coisas. E está tudo bem. Então, quando a gente olha para a gente com compaixão, acho que a palavra é essa, você consegue perdoar a você pelo que aconteceu. Se o outro vai receber esse perdão, se o outro vai se beneficiar com isso, é uma outra questão. Porque não sei qual foi, em que momento a gente começou a perceber, a gente começou a achar que o perdão é para beneficiar o outro. Como assim que eu vou perdoar você depois de tudo que você me fez? Eu não estou te perdoando, eu estou saindo fora, eu estou reconquistando a minha liberdade. Estou fechando a porta para poder seguir. Se você vai ficar aí, se você vai fazer isso de novo, se você vai se consumir, já não é mais problema meu, não me dói. Perdoa por ter levado o outro a viver um sonho que talvez até nem tenha sido dele. Fomos nós que fizemos isso. Olhar e dizer, eu me perdoo. Quando você passa toda ensinando e ele nem tchum. Você compra aquela calcinha linda, Toda rebolativa. lava tudo e o cara tem um ataque de alergia. Meninas, não façam comidas muito pesadas, tá? O sangue não vai para o lugar certo. Alterne a ordem das refeições. Comece pela sobremesa. Boas dicas.